Bom, pessoal, boa noite, boa noite. Bora começar a nossa live, hein? Deixa eu já ver aqui como que está o som. Tá funcionando tudo certinho aí, pessoal? Quem puder responder. Som está ok aí, pessoal? Som tá tudo ok aí, pessoal? A imagem também tá ok? Som tá ok aí? Deixa eu testar aqui. Acho que tá tudo ok, né? Dá pra gente começar. A imagem também tá. Bom, vamos começar. Bom, pessoal, esse treinamento aqui, a intenção é a gente passar aqui um macro de como tudo funciona, né, dentro da venda, né? Então já é uma apresentação que eu tenho aí apresentado para várias empresas. E você, sendo vendedor ou não sendo vendedor ainda, querendo entrar na área, você sendo empresário, querendo vender mais, querendo organizar o seu time, vai funcionar muito bem para você esse treinamento. Espero passar bastante aí conhecimento, bastante aprendizado para todos, né? E que seja bem proveitoso. Caso tenha alguma dúvida, pergunta no bate-papo aí, que assim que possível eu respondo, ou tem gente aqui da equipe também fazendo respostas, tá? Vou procurar ser o mais breve possível, não ficar aí demorando para chegar nos assuntos. E posteriormente vocês terão aí links, informações aí para vocês cadastrarem e receberem conteúdos. Porque eu vou mandar planilhas, vídeos, tem muitos outros conteúdos para ajudar vocês aí nessa parte da organização das vendas, tá? Então vamos embora, sem mais delongas. Deixa eu abrir aqui a exibição da página e bora. Bom, pessoal, o vendedor magnético. Por que o vendedor magnético? Porque deste tema em cima aí dentro do nosso treinamento, tá? Porque simplesmente venda é muito de energia, magnetismo. Um vendedor que ele sabe trazer uma conexão, ele sabe atender o lead, ele sabe atender o cliente, ele traz o magnetismo. Magnetismo do quê? Magnetismo do cliente, né? Do sino, da energia da venda. Quem atua com venda, se não tiver energia, está morto. E não vende, não adianta. Tá? Estou muitos anos aí nesse segmento, muitos anos na área, venho da área financeira e digo, venda é energia. Se você não tiver vontade de vender, se não tiver vontade de fazer o negócio acontecer, as coisas não acontecem na venda. Vou dar um exemplo que eu cito muito nos treinamentos. Se eu pego o telefone e eu vou falar, bom dia, seu fulano de tal, o senhor quer fazer uma compra? Não. Agora, se eu chego na mesma postura e digo, bom dia, tudo bem? Como vai seu dia? Bora conhecer o meu produto? A energia da voz, a energia do tom de voz, a energia da venda é o que manda dentro de um script de vendas, tá? Então, venda é energia. Então, esse é o magnetismo para você aumentar suas vendas e trazer os resultados, tá? Então, vamos lá. Rodrigo Romero, tá? Vou me apresentar um pouquinho. Então, eu tenho feito aí pós em neurociência voltada para a performance humana. Já fiz tecnologia em segurança pública, administração de empresas, a parte de análise e desenvolvimento de sistemas e processos gerenciais, né? Tem alguns cursos como na Febraban, sou agente, enfim, é uma infinidade aí de conhecimentos. Para quê? Para chegar onde eu estou, para poder passar conhecimento aí. Hoje eu tenho uma consultoria onde eu monto equipes de vendas e eu também trago muito dessa motivação, né? Tem outros negócios, mas fica aí para o meu acompanhamento na minha rede social. Não sou coach, intenção nenhuma de ser coach aqui, é realmente transmitir conhecimento, tá? Então, eu já fiz gestão de mais de 32 milhões em leads e ads, tá? Seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, tá? Então, conforme eu ia fazendo contratações de agências, eu via que os erros eram sempre nos mesmos lugares, tá? E para você fazer venda,
Você precisa de um processo de vendas completo. Não é só um script de vendas, não é só um lead bom. Você simplesmente precisa amarrar o começo, o meio e o fim. Como que eu faço isso? Tendo um processo de vendas bem estruturado. Tá? Então não adianta nada eu ter um time de vendas, como eu já tive, de call center, de 500 pessoas, e simplesmente o lead entra lá e você não tem um processo e todo mundo manda mensagem para o lead ao mesmo tempo. Ou simplesmente o lead dá tempo dele esfriar e um outro concorrente entrar em contato. Entenda que quando alguém se cadastra numa campanha aí de uma empresa ou quando alguém pega o seu contato, muitas vezes ele está buscando aquele produto ou aquele serviço. Quando ele está buscando, ele vai ter mais propostas. Então, quem demora mais, quem não tem um processo de vendas bem estruturado e bem definido, provavelmente reduz aí infinitamente a possibilidade dele fazer uma venda. Então, se você vende um imóvel, mesma coisa, tem 10 corretores oferecendo vários imóveis diferentes. Se você presta algum tipo de serviço, a mesma situação, né? Então, já fiz gestão de mais de 12 mil vendedores, tá? Nos últimos 6 anos. E os times que eu montei, os meus times já fizeram mais de 700 milhões em faturamento de vendas, tá? Então aqui algumas imagens aí de times, já tive vários times, desde o online até do call center em si, tá? Mas vamos lá, vamos falar de vendas, né? Pessoal, venda é o coração da empresa, é o que traz o negócio, não adianta. Eu no passado era do departamento financeiro, né? E simplesmente eu tinha muito aquilo, o pessoal do admin só pensa no vendedor, só pensa no vendedor. Pessoal, sem venda, sem faturamento, sem dinheiro, nenhum negócio se sustenta, nenhum negócio fica de pé. Então entenda, a venda é extremamente importante, tá? Isso é muito importante que a empresa inteira entenda isso. Não é que eles são os pop stars, mas são também, tá? Os demais departamentos são muito importantes para a empresa. Mas se uma empresa não oxigena com venda, se ela traz venda ruim, se ela simplesmente a empresa não tem sentido, ela não existe. Tá? Então entenda isso, venda é o departamento mais importante da empresa. Com dinheiro você resolve muita coisa, sem dinheiro tudo fica mais difícil. E quem traz dinheiro para a empresa é o departamento de vendas. Tá? Pessoal, o que é venda? Venda ela é uma emoção, pois a decisão de compra ela é muito impulsionada por conexões emocionais. Tá? Mais até do que por uma lógica ou uma razão. Então, quando um vendedor ele tem um script de vendas bem definido, ele faz o cliente ter uma emoção, uma vontade. O vendedor que só tira pedido, ele não vende, ele tira pedido. Agora, o vendedor que realmente vende, ele precisa entender uma conexão, ele precisa entender a emoção para que daí sim ele traga a venda. Quando eu falo de necessidade, de conexão, de emoção, eu tenho aí, para quem estudou em administração, a pirâmide de Maslow. Tá? O que é a pirâmide de Maslow? Ela nos ensina na questão da venda, pessoal. Então a pirâmide de Maslow ela começa na parte ali de baixo da pirâmide, maior. Ou seja, quanto maior o meu público, mais eu vendo. Então o que é mais simples para você vender? Aquilo que atinge a necessidade fisiológica do cliente. Aí vem um pouquinho aqui na parte da pirâmide, reduzindo a necessidade de segurança. Tá? Quando eu digo a necessidade de segurança é o quê? Se eu como, eu atingi aí minha necessidade fisiológica. Então eu estou comendo, estou me alimentando. Agora, eu posso morar embaixo de uma ponte e eu estou vivo. Então a única coisa que eu preciso comprar é o alimento. Agora, se eu quiser melhorar de vida, ter mais felicidade, eu preciso ter uma casa. Então ali eu tenho menos pessoas que têm possibilidade de ter uma residência. E aí, conforme eu vou aumentando a pirâmide, vai ficando mais difícil também o alcance da venda. Então, quando eu tenho aqui necessidade social, o que seria isso? Necessidade de estar com outras pessoas, de ir num bar. Então, é mais fácil você vender comida do que você vender serviços de bar. Autoestima, que é a parte de salão, de beleza, a parte de estética. É mais difícil vender uma estética do que certas necessidades sociais, um parque. Então, quanto maior, mais alto fica a questão da nossa pirâmide de Maslow, mais difícil é uma venda. Ou seja, mais eu necessito de um vendedor qualificado. Tá? E no topo é a autorrealização. Como que eu transformo isso no script de vendas? Quanto mais eu subo na pirâmide de Maslow, mais eu preciso preparar um script de vendas. Como que eu preparo hoje os scripts de vendas
Inclusive, isso vai ficar para um assunto, para uma próxima live, apenas para falar de script de vendas. Como que eu aumento aí a facilidade de fazer a venda? Primeiro, eu faço a pesquisa de mercado do meu produto, depois da região que eu vou trabalhar. Uma outra coisa aí muito importante é entender quem é o meu concorrente, entender para quem eu estou vendendo. Dessa forma, eu consigo criar o meu script de vendas mais qualificado possível. Por exemplo, se eu vou fazer venda aí de um produto de beleza, tá? Um produto ali, produto mesmo, não serviço de beleza. Eu preciso entender o que o meu produto é melhor que o do meu concorrente. Como que eu entendo o que o meu é melhor do que o meu concorrente? Eu pesquiso o Reclame Aqui do meu concorrente, eu compro do meu concorrente para eu ter a experiência da entrega, a experiência da loja virtual dele, a experiência da rede social dele. Quando eu entendo de verdade quem é o meu concorrente, fica muito mais fácil eu quebrar uma objeção. Existe uma frase que eu utilizo muito forte com os meus vendedores, com os meus clientes, tudo que o seu cliente disser será usado contra ele. Isso é uma técnica que eu utilizo, que eu pergunto o que eu quero saber, porém, essas perguntas são direcionadas a possíveis objeções que esse meu cliente terá lá na frente. Vou dar um exemplo. Se eu sei que meu cliente olha e sempre fala que ele vai conversar com a esposa, eu preciso no início da conversa, quando eu vou iniciar a pergunta, saber se ele é casado. Por quê? Porque dessa forma eu direciono a minha reunião sabendo que eu tenho já como quebrar essa objeção. Vou dar um exemplo. Eu cheguei para o meu cliente sendo sutil. Eu não posso ter um script de vendas de olhar e ficar perguntando ali como se fosse um robô perguntando. Não, como que eu vou trabalhar? Eu simplesmente vou chegar, falar, tudo bom? Vi sua aliança, você é casado, que legal, quanto tempo tal? Eu crio uma conexão com o meu cliente, eu viro amigo do meu cliente, porque o seu amigo não vai te enrolar. E é isso que a gente tem que criar sem ser evasivo. Fazendo isso, no meio dessa minha conversa de script de vendas, eu pergunto, mas e aí, cara, na sua casa, você que vai decidir isso aqui? Ou é sua esposa, você precisa conversar com sua esposa? Por quê? Muitas vezes não adianta eu já passar um preço se ele vai discutir com a esposa dele. Aí eu tento puxar a esposa junto na reunião, para que a decisão, como eu falei lá atrás, como a venda é uma emoção, eu preciso aproveitar a emoção. Tá? Agora, uma outra coisa, a emoção é do cliente, não a sua. E o bolso do seu cliente não é o seu bolso. Muitas vezes você sai de casa, você está todo triste ali, tá dando tudo errado tal. Você não vai conseguir vender, porque a energia, vem da emoção. E aí você chega no seu cliente todo cabisbaixo, esquece seus problemas dentro de casa, sai para vender, que senão, sem dinheiro, o problema é maior ainda. E aí você chega e tipo, é muito caro essa casa, eu não tenho condição de comprar. Mas o seu bolso não é do seu cliente. E isso é muito importante, e muitas empresas chegam para mim falando exatamente isso. Eu preciso colocar na cabeça do meu vendedor que ele precisa vender mais caro, que ele precisa oferecer algo mais caro. Então, as regras que a gente vai colocar aqui. Primeiro, tudo que seu cliente disser será usado contra ele quando você montar o script de perguntas. Tá? Segundo, seu bolso não é o bolso do cliente. Tá? Por quê? Quando você olha para o seu cliente, você vai pensar na sua comissão. Vou vender mais caro ou mais barato? Mas se eu falar que o preço é tal, ele não vai querer comprar. Então, mas você direciona o seu caminho da venda para falar mais caro, aquele que aceitar o mais caro, depois você oferece o mais barato. Por que você já vai oferecer lá embaixo? Você perde margem de negociação nessa situação. Então, se eu chego eu corto o cabelo. Um exemplo ali, tá? Eu faço corte de feminino. E eu sei que eu posso variar o valor do corte, do valor da pintura, da tintura. Aí eu chego e já falo que é R$ 1.500. Só que é o valor mais barato que eu vou cobrar. Eu deveria ter falado 2.000 para eu ter uma margem de negociação. Porque vem da emoção. Na emoção, o cliente também ele quer ter a emoção que ele está se dando bem em cima de você em algum momento. Então, como que o cliente se dá bem em cima de você? Dando um desconto, oferecendo um benefício. Aí vem as próximas etapas da venda, né? Vamos lá. O que eu preciso entender? Por que eu estou aqui, eu vendedor? Por que o vendedor está aqui? Para justamente quebrar esse tipo de objeção. Para justamente ele mostrar para o cliente que o produto dele é melhor que o do concorrente e vai trazer mais benefícios do que ele não comprar. Qual é a minha posição com o cliente? É uma posição de consultoria? É uma posição de apenas direcionamento? Se eu vender carro,
tá? O que eu direciono para o meu cliente? Eu vou mostrar a qualidade do carro. Se eu for vender uma areia para alguém, como que eu vendo uma areia? Alguém tem uma dica aí de como vender uma areia para alguém? Eu sei que é possível você vender uma areia. Entendendo antes de oferecer o carro, antes de oferecer o que você vai oferecer, entendendo a real necessidade do seu cliente. Porque se você deixa para discutir esse tipo de argumentação, no final vira quebra de objeção. Aí o cliente quer saber mais que você e o vendedor quer saber mais que ele. E aí vira uma briga. Não é isso que a gente tem que entender na venda. Anteriormente a gente cria o script, a gente cria a conexão, o espelhamento com o cliente, a gente mostra que a gente está ali para ajudar ele. Eu sou seu amigo, eu não vou te ferrar, eu sou seu amigo. Eu criando essa conexão de amizade, né? Entenda a amizade, pessoal, não é... Não. Isso é profissional, tá? Então cria uma conexão com o meu cliente, mostrando que eu tenho conhecimento, eu vou ajudar ele a levar no melhor caminho. E aí, após isso, eu entendi, já perguntando se ele é casado, se ele busca um carro com maior potência, maior conforto, maior economia, para depois eu oferecer. Porque se você vai direto no produto, direto na sua apresentação, é muito mais difícil você quebrar a objeção, é muito mais difícil você mostrar os seus benefícios. E mais uma coisa importante, quem manda na venda é o vendedor. Quem manda na conversa da venda precisa ser o vendedor. Se você deixar só o cliente, quem vai mandar em tudo é o cliente. Aí no final das contas ele vai olhar para você e vai falar: ai, eu vou pensar. Ai, mas fulano de tal é mais barato. Quando ele chega e você monta um script, uma apresentação padronizada, eu falando: olha, nós somos uma empresa, aí você coloca tudo que ela é grande. Aí eu vou falar coisas que você não é bom. Por exemplo, vou falar de avaliação no Google, se a sua avaliação é baixa? Não, eu direciono para outra história. Por exemplo, minha empresa tem tantos anos de existência, a minha empresa é uma das maiores do segmento. E o que me conta, o que você busca, o que te atende hoje? O que você está priorizando no seu serviço? Um exemplo na prótese. Na prótese eu priorizo muito os 3 pilares que são as maiores dificuldades de laboratórios. Comunicação, é horrível a maior comunicação dos laboratórios. Parte de qualidade. Então eu enfatizo numa apresentação tudo isso, mas antes de apresentar, eu pergunto para o meu cliente: como que está hoje o tratamento com o seu laboratório atual, com o seu protético? O que está acontecendo? Me conta, está tendo problema? Deixa o cliente falar, porque ele vai falar, fala, depois eu venho com a minha apresentação, quebro todas as objeções e faço um fechamento, muitas vezes nem falando preço. Eu simplesmente mando a tabela e acabou. É porque eu sou melhor? Não, não é porque eu sou melhor, porque simplesmente eu tenho um padrão, um processo de vendas bem definido. E aí vai vir a parte da organização dos leads, hein? Por que o meu cliente está aqui? Tá? Quando eu pergunto isso, por que o meu cliente está aqui, eu quero saber o que ele busca, o que eu posso atender do meu cliente. Tudo isso baseado numa pesquisa, né? Baseado na questão de conhecimento. Venda também é muito conhecimento, conhecimento do seu cliente. Você vendedor, você já leu o contrato da sua empresa? Você sabe onde você tem problema ou não? Ou quando o cliente chega e pergunta alguma coisa, você se desespera e pergunta para o gerente? Não, um vendedor bom, ele aprende, ele entende o que ele está vendendo, né? E a minha empresa, qual que é o papel da minha empresa aqui? A minha empresa é melhor em quê? Ela é ruim em quê? Por quê? Se você não souber o que a sua empresa é limitada, você não vai ter a argumentação para sanar esse tipo de problema. Vou dar um exemplo. Isso aí muita gente, já ouvi isso direto, tá? Sua empresa tem bastante reclamação no Reclame Aqui. Como que eu quebro uma objeção do Reclame Aqui? Alguém tem alguma dica aí? Vai escrevendo aí, pessoal, tá? Quebrar a objeção do Reclame Aqui. Se a sua empresa tem problemas com o Reclame Aqui, primeiro abre o Reclame Aqui da Apple, abre o Reclame Aqui das maiores empresas do Brasil, aí todas elas têm um monte de reclamação, mais do que a sua empresa. E aí você, como vendedor, você vai olhar e falar assim: se até a Apple, você gosta do Apple, do iPhone? Se até a Apple tem um monte de reclamação, você acha que a minha não vai ter? O nome já diz, Reclame Aqui, é para reclamar, não, ninguém tem lá o Elogia Aqui. Pronto. Então aí você se baseia com a avaliação do Google. Se tudo está ruim da sua empresa, você olha e fala assim: mas o problema não é o como, quantas reclamações eu tenho. A questão é como eu resolvo as reclamações. E a minha empresa resolve. Estou aqui há tantos anos, eu não virei amigo, eu não criei conexão com o meu cliente.
Então, você acha que eu ia te vender alguma coisa ruim? Não, eu garanto para você. Isso aí foram algumas reclamações passadas que aconteceram no passado. Tudo isso você precisa converter. Mas como que eu converto? Como que eu resolvo? Como que eu vendo? Isso é venda, pessoal. Tirar pedido, qualquer um tira. Só que você só vai falar desse tipo de problema quando você está seguro do que você está oferecendo. Só que simplesmente, se você nem lê as reclamações, se você nem entende os problemas, não tem como você quebrar nenhum tipo de objeção. Então o vendedor precisa querer se preparar. Aí vem a questão do vendedor diferenciado. O vendedor diferenciado é aquele que se prepara. Então, fechou. Dentro da pirâmide de Maslow, eu entendo o que eu, vendedor, faço, o que minha empresa faz e o que meu cliente quer. E aí eu me posiciono. Onde eu vou chegar? Eu, vendedor, eu vou até o topo da pirâmide? Se eu vou até o topo, eu tenho que atender todas as necessidades que o meu cliente pode ter. Então eu tenho que conhecer mais. O vendedor que mais conhece, normalmente ele atinge um resultado maior. Aquele que é mais empenhado e mais tem conhecimento. Ele conhece o cliente, ele sabe como conversar. Quando ele tem um monte de leads, ele viu que ninguém está respondendo, eu vou falar mais de organização de leads. O que ele faz dentro do CRM? Ele muda a forma de conversar. Ele tenta de várias formas. Primeiro ele manda um áudio, depois ele manda uma mensagem. E aí entra no processo de vendas essa diferenciação. Você dividir isso. Primeiro eu mando mensagem, não respondeu, eu ligo. Ah, ele não ligou, eu mando uma mensagem falando: tentei entrar em contato com o senhor não me atendeu. O que eu estou dizendo para o cliente quando eu tento ligar, ele não atende, eu mando uma mensagem. Eu estou dizendo para ele assim: gastei meu crédito do celular e você não me atendeu, agora você está me devendo. Me retorna, você tem que me retornar. Você precisa. Outra coisa, vendedor que tem medo de lead é um grande problema. Pessoal, não tenha medo de ligar para o lead, não tenha medo de mandar mensagem. Ligue 50 vezes. Quando o cliente entra lá na sua campanha, ele se cadastra, ele gastou o dinheiro da empresa. Ele gastou o dinheiro do empresário, gastou o seu dinheiro. E ele gasta também o seu tempo. Tem muito vendedor que tem medo de ligar para o cliente. Esquece, o cliente está lá porque ele pediu para estar. Porque ele precisa de você. Se posicione, aí vem a neurociência, se posicione como resolvedor do problema do cliente. Então você está lá para resolver o problema dele. Não tenha medo. Não tenha medo de ser bloqueado. Se ele te bloquear, você pega outro número. Se ele te bloquear no outro, você vai fazer até vender. Só existem duas formas de parar de entrar em contato com o cliente. Ele te indicando ou ele comprando. Ou os dois. Pense assim que você vai longe. Tá bom? Tá tudo ok aí o áudio, pessoal? Tô muito rápido, tá tranquilo? Bom, vamos lá. Para eu decolar nas vendas, o que eu preciso saber? Que eu e o meu cliente precisamos nos espelhar, tá? É uma técnica de espelhamento. O que significa isso? Vou iniciar uma conversa com o cliente, tá? Eu procuro pontos onde ele se conecta comigo, onde ele se espelha comigo. Pode ser como? Profissão. Se ele é um motorista de aplicativo, fala de alguém. Pô, meu, você é um motorista de aplicativo? Um tio meu é motorista de aplicativo. Você já puxa um assunto. Pergunta a região. Pô, você mora em qual região? Zona Leste. Lembre de alguém que você conhece que mora na Zona Leste. Por quê? Quando você se espelha com uma pessoa, o cliente ele olha para você e fala: essa pessoa não vai me enrolar. Ela tá no meu mundo, ela tá no meu ambiente. Então quem manda aqui sou eu. Isso na cabeça do cliente. Então isso é um espelhamento. Nas etapas que eu vou mostrar mais à frente de conexão com lead existe conexão. A conexão é um espelhamento. É entender o que ele busca, o que ele precisa, mas antes disso, mostrar quem sou eu. Tá? Descubra sem perguntar. O que significa isso? Como que eu descubro sem perguntar? Eu quero saber a renda do meu cliente. Sem perguntar, quanto que o senhor ganha? Não. Para eu saber quanto que uma pessoa ganha, normalmente eu vou perguntar a profissão. Aí eu tenho que conhecer mais ou menos a média da profissão da pessoa. Isso é uma das coisas, tá? Ah, eu vou perguntar para ele o valor do carro que ele busca. É a mesma coisa, você vai perguntar os itens que ele busca e o ano do carro. Se o cara busca um carro V8, ano 2026, você sabe que é um carro caríssimo, ponto. Eu não preciso perguntar mais nada. Então, essas técnicas são técnicas voltadas aí na neurociência, na mente, para você ganhar o cliente sem ser evasivo. Se você vira evasivo nas perguntas, simplesmente você acaba sendo uma pessoa não legal, tá? E você ter os scripts do que você busca. Então, quando eu falo scripts, dá um exemplo aqui no laboratório, eu já coloco para a pessoa, pergunte a especialidade do cliente, pergunte quantas cadeiras ele tem. Por que quantas cadeiras? Porque eu tenho uma noção.
Ah, se o cliente tem 5 cadeiras, ele tem faturamento X. Então é um grau de cobrança em cima do vendedor maior, né? Então é assim que a gente divide o script de vendas, a organização do script. Então entrou um lead, qual a primeira ação? Tudo isso você empresário, você gestor, precisa deixar sempre muito claro para o vendedor. O setor de vendas só tem uma responsabilidade, vender, tá? Ponto. O objetivo do setor de vendas é vender. Quando você quer outras coisas, ele não é um setor de vendas. Então é vender. Lógico, tem os reportes, tem os relatórios que ele precisa te devolver, cadastro, as coisas. Mas o grande objetivo, o porquê a empresa está lá, o vendedor está lá, é para vender, é para trazer resultado, tá? Então ele precisa ter um script e metas claras, tá? Qual que é o script? Comecei meu dia de manhã, tá? Aí vem uma coisa para ser anotada. Comecei meu dia de manhã, 9 horas da manhã. Qual a responsabilidade que o seu vendedor precisa fazer das 8 às 9? Das 9 às 10? Das 10 às 11? Qual reporte? Uma coisa que eu, normalmente, quando eu entro numa consultoria, numa empresa que eu coloco, eu faço um grupo com os vendedores e de hora em hora todos os vendedores precisam falar o que fizeram. Por que isso? Eu transformo uma empresa autogerenciável. Como que eu transformo uma empresa autogerenciável? Quando eu ensino a pessoa, o vendedor, no final do dia, ele olhar e falar assim, pô, o que eu produzi? O que eu fiz? O que eu trouxe de resultado? Tá? Então é a forma que eu transformo isso numa empresa autogerenciável. E aí os padrões de atendimento. Toda segunda-feira eu tenho ali o meu padrão, que 9 horas da manhã eu tenho uma reunião com a equipe, onde eu olho todos os leads que entraram, o que foi feito, qual que é a dificuldade, o que a gente precisa fazer. Eu transformo num plano de ação. Baixo um relatório, tá? Pego os clientes que não foram fechados e eu redistribuo entre os vendedores, tá? Para tudo isso você precisa de dados organizados, que eu vou mostrar mais à frente, tá? Uma outra coisa, vamos trabalhar hoje clientes que pararam de consumir. Aí eu também pego 20 clientes, 30 clientes, mando para cada vendedor e cada vendedor tem uma responsabilidade que na sexta-feira eu preciso concluir. Então na minha segunda-feira, reunião para iniciar a semana, planos de ação. Na sexta, o que ocorreu na semana, o que foi produzido na semana. Tá? Então assim que é uma organização, além do script do vendedor, para ele saber a forma que ele precisa abordar cada cliente, eu tenho a organização, que aí vem a parte da gestão. Tá? Analisar aí o SWOT, isso as minhas fraquezas, o que eu tenho para entregar, as minhas oportunidades, ou seja, oportunidades. Isso aí entra aí exatamente o que eu estava falando a respeito de entender o meu mercado, entender o meu cliente. Então, quais são as fraquezas que o meu cliente pode ter? Se eu vendo imóvel, fraquezas do meu cliente pode ser nome sujo, falta de crédito. Se eu vendo serviços para implante odontológico, quais são as fraquezas que o cliente de implante tem? Pô, às vezes ele tem medo. Então, como que eu faço para quebrar o medo? Aí tem tudo uma experiência do cliente. Algumas clínicas odontológicas têm isso, de fazer um tour na clínica. Quando eu faço um tour na clínica sem um objetivo, não tem sentido nenhum. É para mostrar sua estrutura faraônica, linda, maravilhosa? Não! Eu inicio antes uma abordagem com o meu cliente e eu entendo o que o meu cliente busca. Então o meu cliente chega, já pergunta, e aí, você já fez alguma cirurgia? Ele vai falar para você, não, nunca fiz, eu tenho medo. Automaticamente, pessoal. Quando você cria o espelhamento e a conexão, ele vai falar coisa, ele tem que sentir segurança de te contar que ele tem um medo. Então tá, se ele tem medo, no tour da clínica, eu paro e falo assim, ó, tá vendo aqui essa foto? Mostra aqui prêmios que a gente ganhou de XYZ, que esses prêmios mostram a importância que a gente dá para a segurança aqui, para a limpeza, para que não aconteça nada de ruim. Mas se acontecer alguma coisa, a gente tem especialista tal e tal, que eles vão saber te atender. Então, até o tour na clínica não é para mostrar que você tem uma clínica linda, maravilhosa. Não, porque muitas vezes o cliente vai ter até medo de gastar com você. Ou ele já vai achar, é caro, caro, caro. Ele já criou um bloqueio. Não, o tour, a conversa tem que ter direção, tem que ter direcionamento. E o direcionamento precisa ser vender. Como eu faço um direcionamento para vender? Eu criando um script de perguntas, sabendo o que pode ser uma objeção do meu cliente. Tá? Vamos para o próximo. Oportunidades. Essa é a parte que o empresário mais gosta, que são os upsell. Né? Quando o cliente vai e ele fala que está sem dente, voltando ainda para a questão do odonto, tá? Ah, eu tô sem dente. Ou no cabeleireiro, ela chega e fala o seguinte, ah, eu quero fazer uma mecha. Quais oportunidades que eu, vendedor, tenho para vender? Posso vender, às vezes, uma maquiagem. E aí, como que eu faço isso no script? Aí fica pro próximo treinamento de script. Por quê?
Se eu pergunto tudo que o meu cliente busca antes de oferecer algum serviço, alguma solução, eu sei direcionar. Muitas vezes o cliente acha que o seu serviço é mais caro e simplesmente é mais barato. Então já vende um combo para ele. Como que faz isso? Criando um script de perguntas. Isso tudo é processo de vendas, pessoal. E quem é o perfil do meu cliente? Muito cuidado isso. Por isso que muito vendedor novo, quando ele entra numa empresa, ele vende muito e depois ele baixa a quantidade de vendas. Porque para ele o perfil é todo mundo. Quem tem que falar o perfil é o bolso do cliente na hora de comprar. Mas se você faz todo o direcionamento, toda a apresentação, não olhando o cliente, aí sim você vai saber se é o perfil, é o cliente ou não. Tá? Combustível do vendedor, tá? Então é esse, é ter uma rotina, todo dia de manhã fazer ações X, Y, Z. Ter os dados organizados. Como que eu organizo um dado? Ah, a empresa não tem sistema. Aí vem, ó, céus, ó, vida, ó, destino. Só achar problema. Quem é bom em achar problema, quem é bom em reclamar, não é bom em mais nada, tá? Então vamos achar soluções dentro do negócio. Então é organizar os dados como? Ah, vou lá e coloco uma etiqueta no WhatsApp. Eu baixo os dados, eu tenho a organização de todo dia, colocar o telefone numa planilhinha e na segunda coluna colocar lá o status. Qual status eu vou colocar? Mais pra frente eu vou mostrar aqui um que eu montei padrão, tá? Então ter os leads organizados, os scripts na mão e decorado, estudar, né? E ter abordagem para quebrar objeções, né? E no final do dia, no final da semana, você ter o hábito de fazer uma autoavaliação. É muito bom quando você termina seu dia, termina sua semana olhando e falando, cara, eu produzi muito. Isso é muito bom, né? De novo, tudo que o seu cliente disser será usado contra ele. Como? Sabendo as dores, sabendo se ele já pesquisou em algum concorrente. Se ele falar, não, já pesquisei aqui, por que você não comprou? Deixa ele falar. Se você só vendedor quiser falar, esquece, meu. Aí você vai vender para você mesmo. Tá? Perguntar para ele o que você espera, tá? Qual que é a sua disposição, você quer comprar quando, né? Então isso é a arte da venda. E vai ter uma outra aula só de arte da venda, tá? Outra coisa muito importante que vem a questão da organização dos leads é, né? Visão marketing, visão comercial. Fica aquela briga. O vendedor olha e fala, o lead tá horrível. E o pessoal da agência fala, meu, esse seu vendedor não sabe vender. De quem é o problema? O problema é da empresa. Só que não é bom nem para um lado nem para o outro, tá? Se a agência de marketing gera um lead para comprar uma geladeira, e ela entrega para o vendedor, e o vendedor não vende, o problema é o lead ou o vendedor? Muitos podem dizer que é o vendedor, muitos podem dizer que é o lead. Por quê? Pode ser que esse lead é uma geladeira que custa caríssima, é uma geladeira para a área gourmet, e o lead que chegou é alguém que é uma geladeira barata. E aí, o problema é o lead ou o problema é o vendedor? Então esse tipo de análise é quando a gente sai da caixinha e a gente começa a avaliar de verdade os dados. Então é muito importante também saber o motivo do não fechamento. Isso como? Organizando os dados. Se você não tem sistema, não tem um CRM, pega uma planilhinha, coloca lá os leads que eu não fechei, motivo de cada lead. Ah, esse achou caro. Ah, achou caro. Todo mundo pode achar caro, mas ele achou caro porque ele buscava uma geladeira até tantos R$ 1.000. E ele já havia pesquisado na Casa Bahia, na Marabras, e enfim, né? Então são essas as argumentações e análises que você vendedor, você gestor precisa ter em mãos para você tomar decisões e poder mostrar e resolver o problema. Porque eu com dados eu chego para o gerente de vendas e falo, ó, o vendedor não está vendendo, o lead está chegando e ele não vendeu por quê? Porque faltou script, abordagem, enfim. Agora o outro, ó, cheguei para o gerente da agência de marketing, para o dono da agência de marketing e falei, ó, o lead, você me mandou 100 leads, esses 100 leads, 30 vieram fora do perfil, tá aqui, ó, o motivo de cada um. E aí cobrar os fornecedores para entregar aquilo que você realmente precisa, que é um lead que converte e um vendedor que converte. Tá? Qual que é o caminho de um lead? Então um lead tem um funil, né? Assim como está mostrando na imagem. Então ele tem interesse e a agência de marketing atrai. A agência de marketing atrai quem tem interesse. Então chegou para o comercial pessoas interessadas. Então é onde o comercial gera um relacionamento, que entra a conexão, a proximidade. Ele faz uma proposta e depois faz o pós-venda, né? Por quê? Porque proposta é proposta fechada. Você faz proposta para quem? Para quem vai fechar. Se a pessoa já não vai fechar, você nem se preocupa em fazer proposta, tá? Porque para que eu vou ficar divulgando o meu preço? Aí quando ele chega e já... Ah, eu quero saber o preço, eu quero saber o preço. Espera aí, você está procurando preço ou qualidade? Qual
Qual que é o motivo da sua busca? Isso eu estou falando muito para serviços, tá? Então você primeiro qualifica o lead. Por que eu qualifico o lead, pessoal? O que é qualificar o lead? Eu vou entender se eu tenho... Vou voltar aqui para o assunto de... Vamos para o salão de beleza. Tem um salão de beleza que ele tem dia da noiva, tá? Se eu não qualificar, se eu não salvar no sistema ali, num controle, numa planilha que a pessoa busca dia da noiva, eu vou ficar mandando todo dia assunto de manicure. E isso faz seu lead bloquear e parar de olhar suas mensagens. Então, quando eu qualifico corretamente, eu salvo o que o meu cliente tem de interesse, eu simplesmente começo a mandar conteúdos para ele do interesse dele. Ou seja, primeiro dia eu mando a minha apresentação, tal. Ele não fechou? No próximo dia que eu for mandar algum conteúdo, eu vou mandar uma imagem, um vídeo de alguém que fez o procedimento que essa pessoa busca. De alguém que comprou o carro que ela quer. Um carro V8. Se a pessoa busca um carro V8, um carro absurdo, caríssimo, eu vou ficar mandando um vídeo de carro popular? Fotos de carro popular? Não. Isso é qualificar, isso é trabalhar com exigência. Porque uma das coisas mais caras das empresas é o cliente. São os clientes, são os leads. É uma das coisas que mais pesam hoje. Se você não faz um trabalho de remarketing, de nova repescagem de leads, você está jogando dinheiro fora. E muitas empresas quebram nisso, tá? Aí vem a pergunta para você, vendedor. Quantos leads eu preciso para bater a minha meta? Quantas propostas eu preciso para bater a minha meta? Quantas ligações eu preciso fazer? Então, se chegar no final do dia e você não fez, é que você ligou pouco, é que você fez pouca proposta, é que você tentou pouco remarketing. Se você só buscar desculpa, você nunca vai ser um vendedor que vai vender. Você nunca vai ter uma empresa que vende muito. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, quanto mais eu ligo, mais eu faço proposta. Quanto mais proposta eu faço, mais eu vendo. E pessoal, 70% de clientes fecham com mais facilidade com ligação. Ligação converte muito mais do que o WhatsApp. Ai, mas meu cliente não quer falar no WhatsApp. A culpa é sua, não é do cliente. Por quê? Se o cliente falar, manda aqui, você vai falar assim, oh, doutor, eu quero te... O cliente, doutor, enfim, eu gostaria de te ligar para tirar mais dúvidas, para deixar mais claro. Porque às vezes por aqui não é tão fácil me comunicar, às vezes você pode ter um mal entendido. Eu gostaria de te ligar em 1 minuto, é muito rápido. Por quê? Tô aqui, mandei um oi no WhatsApp. Meu cliente respondeu, oi, tudo bem? Aí ele, eu quero aqui fazer sua proposta. Aí o cliente vai e sai, ele some. Ele fica 2 horas fazendo outra coisa. Daqui a pouco ele volta, ele esfriou. Na ligação não, na ligação peguei a ligação, falei com ele, resolvi em 1, 2 minutos e acabou. Direcione para a ligação. Aí o vendedor, mas é... Pessoal, eu ouvi várias vezes que é difícil, que ninguém quer atender. E a maioria dos meus negócios venderam muito mais por ligação. Ligação converte mais. Ligação traz mais eficiência. Ou vídeo, faz vídeo então. Liga de WhatsApp de vídeo, tá? Escutem o que eu tô falando, sei do que eu tô falando. Confiem, funciona muito melhor, tá? Aí eu vou separar agora, com facilidade, como que eu organizo os meus leads, tá? Aqui eu trabalho com a qualificação, então eu coloco primeiro lead entrada. Então eu coloco num CRM que eu vou mostrar para vocês. Entrou um lead, ele está em entrada. Segundo, qualificação, que é onde eu vou entender quem que é o cliente, eu vou mandar para o vendedor entender, vou salvar os dados dele, né? Qualificação e reconhecimento, tá? Então deixa ali parado, reconhecimento. Às vezes demora um pouco mais para eu conseguir o contato e tal. Muitas vezes o cliente escreveu tudo num formulário, então ele já vem qualificado. Aí eu já jogo para reconhecimento, que é onde eu vou criar conexão com ele. Depois que eu me conectei, depois que eu entendi quem que é ele, aí eu faço uma proposta para fechamento. Antes disso, eu não faço, porque eu vou oferecer o que para ele? Será o que ele quer? É realmente o que eu estou pensando? Tudo isso é entendendo o que ele busca de verdade, tá? Isso você só faz perguntando, tá bom? Nossa live vai durar 50 minutos, tem mais 10 minutos, eu vou abreviar, tá? Mas teremos outra. Tá? Teremos outra em breve, espero que estejam gostando, hein? Aproveita aí, pessoal, segue o meu Instagram, @eu.romeroboss, tá? E na descrição aqui tem um link onde eu vou te mandar vários conteúdos ali para você controlar lead. Então tem uma planilha para controle de lead, totalmente gratuita, tá? Eu tenho também um vídeo onde eu explico várias coisas voltadas realmente para venda. E você tem muito problema com queda de WhatsApp? Tem muito vendedor que tem problema com queda de WhatsApp, hein? Quem tem aí, ó, já comenta aí, né? Se você tem problema com queda de WhatsApp, eu tenho um manual, um PDF animal, que ele mostra para você como você cria uma forma de reduzir a queda,
tá? Por quê? Eu crio, são várias técnicas para esquentar o número. Então eu mando isso daí, você se cadastrando ali na página, tá? Então tá um hiperlink. Você se cadastra no hiperlink, cadastrou, vou mandar esse arquivo por WhatsApp para vocês, tá? Animal, pessoal, ajudou muitos e muitos vendedores que estavam tendo queda de WhatsApp, tá? E aí eu vou fazer uma outra live num terceiro momento só falando disso, tá? Porque agora a eleição, cara, cai muito número. Então você tem que saber conversar com o cliente. Beleza? Então, energia da venda. Eu, vendedor, tenho que ser mais simpático, mostrar alegria. Cara, tudo isso faz parte. Então não adianta, de novo. Ai, você quer comprar de mim? Não, vamos comprar? E aí, o que falta para você comprar? Então, simpatia, alegria, entusiasmo, emoção e sorriso. Pessoal, ninguém quer comprar de derrotado. Então, por favor, vamos ter energia na venda. Energia, vontade de vender, tá? Aqui vem a questão no sistema, dados errados. Vocês trabalham com sistema, tá? Isso é muito importante. Por quê? Você saber o que mandar, né? Qualificar, né? Aqui eu vou mostrar rapidinho, deixa eu abrir aqui a parte do CRM de vendas. Tá? Então eu tenho um CRM aqui, ele tem uma inteligência artificial, eu trabalho com ele hoje, tá? É o Cosmo CRM. No link também que eu coloquei aqui na descrição da live, eu consigo passar a indicação, onde eu passo um vídeo mostrando ele funcionando. E eu consigo, dentro do sistema, organizar totalmente aqui, ó. Então eu coloquei aqui, ó, colocar um funil aqui de vendas. Eu posso colocar o financeiro, leads aqui, ó. Então tem o leads, tá? Então eu arrasto o lead para eu saber a posição que ele tá. Se meu cliente mandar alguma mensagem, eu crio um prompt totalmente humanizado para responder o cliente. Então, eu quero perguntar para ele o nome, quero perguntar o CPF, quero perguntar o CNPJ, não interessa o que você quer buscar. Você simplesmente tem essa facilidade aí, tá? Deixa eu... Então eu tenho tudo isso com facilidade. Mandei. Você que trabalha com salão de beleza, você trabalha com odontologia, esse nosso sistema, ele faz o agendamento 100% sem ter humanos, tá? Então ele vai olhar a agenda, vai olhar se a sua agenda tá comprometida e ele faz todo o agendamento automatizado, tá? Uma solução muito legal, tá? Vamos agora para a última. Horário, faltam 8 minutos aqui. A parte da pirâmide de chat homes, tá, pessoal? Então aqui, organizei os leads, organizei os dados dos leads, qualifiquei o lead, tá? Então seja por inteligência artificial, muito humanizada, igual a que eu estou apresentando, tá? Tem uma questão. 30% dos clientes que entram no seu boot ali de atendimento, eles sabem que eles não querem comprar nada, mas por um acaso eles se cadastraram, tá? Ou se você pegar e começar a chamar pessoas na rua, 30% sabem que não querem o seu produto. 30% acham que não querem, tá? Ela acha, mas pode ser que você vendedor, faça ela querer. 30% não estão pensando nisso, tá? Ou seja, naquele momento você vendedor, você marketing precisa fazer o cliente começar a pensar nisso, né? 7% está aberto à ideia, ou seja, vou ouvir esse cara aqui, vou ouvir essa mulher, tá? E só 3% estão prontos naquele exato momento para comprar. Se eu parar agora aqui na rua e passar 100 pessoas, 3% vai estar pronto para comprar algum produto, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 60% que a agência de marketing, o vendedor, precisa tentar. Eu tenho vendedores que às vezes falam, eu mandei 10 mensagens, mandei 20 mensagens, mandei 30 mensagens. E nada resolveu. E aí, como que a gente resolve isso? Mandando conteúdo diferente, tentando de novo, fazendo novamente, tá? Para aí sim transformar esses 60% no número dos 3%, tá? Valorize o lead. Como que eu valorizo o lead? Eu vou tentar até ele fazer a compra, pessoal. Isso é muito importante. Tentar fazer o cliente comprar até ele cansar. Tá? Tem muita gente que tem medo de mandar mensagem para o lead. É muito pior você não mandar e ele comprar do concorrente do que ele falar assim, reduz aí, não manda tanta mensagem. Só que aí eu tenho um outro material que eu posso enviar para vocês, cadastrando no link, que é realmente o script de tentativas, tá?
7 tentativas por ligação, 7 tentativas por mensagem, 7 tentativas por e-mail, 7 tentativas de tudo quanto é forma. Depois 7 tentativas de outro número e assim você tenta até acabar, pessoal. Depende de quantos leads a sua empresa disponibiliza. Tem empresa que disponibiliza muito lead e às vezes não dá tempo disso, né? E aí a visão para o empresário. Será que não vale a pena reduzir a quantidade para o lead ser trabalhado? Aí vai de uma análise aí de uma consultoria dentro do negócio, tá? Faça as perguntas sem perguntar. Então, aquela questão da profissão para saber a renda, né? Dados pessoais, saber relacionamento, CEP. Para que eu pergunto CEP muitas vezes? Ah, não vou fazer entrega. Eu quero saber o CEP para eu criar uma conexão com ele. Então, isso são as ideias para você criar um script realmente. Agora, se você quiser um script realmente personalizado para você, eu consigo te ajudar aí com a minha equipe, né? Você se cadastra no link aí que está na descrição. Manda uma mensagem e aí minha equipe começa a te dar o atendimento aí para te ajudar a criar um script que realmente converte, tá? Utilize itens que possam te espelhar, que é essa questão da região, profissão, tá? Que eu já passei, né? Isso aqui é muito importante para você, empresário, criar. Você criou um script, um treinamento para o seu vendedor. Precisa ser tudo documentado, criar ali, faz um PowerPoint legal. E crie testes. Coloca ali um perfil de um cliente X e faça o seu vendedor vender para você. Isso é muito bacana e ajuda a vender muito mais. E você, vendedor, testa sim, escuta. Pega no YouTube ali, tem um monte de vídeo ensinando a fazer vendas, tudo. E me acompanha também que ajuda bastante, hein? Tá? Fazendo isso, eu simulo vendas, né? Então, vamos aos pontos. Ligação converte mais e agiliza tudo. Espelhamento. Tem uma outra coisa muito importante na venda, que é... Eu costumo falar muito rápido. Só que quando eu estou conversando com algum cliente que fala mais devagar, eu começo a bater o pé na velocidade que a pessoa fala. Porque daí eu já lembro que eu tenho que falar na velocidade que eu estou batendo o pé. Às vezes a pessoa fala, meu, você é muito ansioso, você está batendo o pé o tempo todo. Não, é porque eu já crio essa conexão, que ó, tem que falar um pouco mais baixo, um pouco mais baixo. Porque você se conecta falando no tom de voz da pessoa. Isso virou algo automático. Para vender, você tem que criar coisas que viram automáticas no seu dia a dia. E gatilho de venda. Pessoal, eu amo gatilho de vendas. Eu tenho uma grande parceria com o meu cliente, tá? Ele vem com o cartão, eu vou com a maquininha, pessoal. Eu gosto de vender, eu adoro vender. O resultado é muito bom quando você vende, tá? Empresa sem vendas não funciona, tá? Cuidado com o inho. Oi, você tem um tempinho, um minutinho? O inho enche o saco na questão da venda, hein, pessoal? Eu escuto muito vendedor fazendo isso. Ele tem talvez medo de falar, e ele faz muito isso, tá? Eu vejo muito isso quando eu faço cliente oculto, tá? E como que o cliente chegou por você? Se foi por indicação, pessoal, nossa, é 50% da venda feita, tá? Então você precisa entender. Não adianta só chegar, ligar e acabou. Não, vou estudar um cliente. Chegou um lead para mim. Primeiro, eu vou ver o nome do lead, eu entro no Instagram dele, eu vejo no Google, eu vejo como que ele chegou, se foi por uma campanha, se foi uma indicação. Porque tudo isso eu crio elementos para eu poder discutir. Vou dar um exemplo. Eu começo elogiando o cliente sempre. Nossa, que estrutura legal, meu. Adorei o jeito que você vende. Adorei sua rede social, tal assunto. Isso eu já estou criando conexão, pessoal. É assim que faz. Cria conexão. É muito mais fácil vender. É um namoro, pessoal. Você e o cliente tem que ser um namoro. Eu vou lá, crio a conexão, depois eu faço a proposta. Se ele quiser ou não, aí vem eu quebrar a objeção. Mas por que você não quer? Tá? É assim que funciona. E não tenha medo do cliente. Não desista do cliente. Esses 6 passos aí acabou, pessoal. Aumenta aí no mínimo 30% de vendas na maioria das empresas que eu coloco a mão, tá? Questão de postura. Quando eu falo postura, tá tudo bem aí? Tal? Não. Vou pegar o telefone, primeira coisa, já me arruma aqui. Bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, como vai? Lógico, eu não vou falar assim dessa forma, né? Mas postura, vontade, né? E é isso a questão da apresentação, tá, pessoal? A questão do conteúdo que eu tinha para passar hoje. Então, de novo, se cadastre no link, você